Mas vamos abrir a nossa Bíblia, que nós vamos falar um pouquinho o que Deus tem para nos dizer nesta manhã, que você esteja com o coração, e eu sei que você está, com o coração cheio da presença de Deus. Isaías 6, o versículo 5 ao versículo 8, eu vou ler aqui, que é essa tradução aqui, minha, eu gosto muito, que diz assim: Então, disse eu. Aliás, eu vou ler só um, depois eu pulo para o 5. É o versículo 1, depois de 5 a 8, para a gente poder entender o contexto do que nós vamos ver. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Aqui a gente vê que Isaías, ele teve uma experiência com Deus tremenda, maravilhosa. Ele chega no templo numa época que a nação está completamente triste. Por quê? Porque a nação tinha perdido o rei. Imagina perder o presidente do país, como fica a população, né? Mas, mesmo nessa crise que todo o país passava, ele tem uma visão de um alto e sublime trono, e o Senhor assentado nesse trono. E o incrível é que aí, Isaías não fala: glória a Deus, amém, Senhor, estou te vendo. Não, ele se sente o quê? Quebrado, pequeno, e fala: ai de mim, estou perdido. Olha que incrível, estou perdido. E aí você pergunta: por que Isaías fala estou perdido? E ele continua: porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente se encontra diante da presença de Deus, chega muito perto de Deus, eu falo sempre isso, né? Que a glória de Deus, a majestade de Deus, ela nos ilumina e a gente se enxerga exatamente como nós somos. Isaías se enxergou como ele era. E aí, essa brasa, vem um serafim, toca nos lábios dele, e eu falo que isso é o fogo de Deus, que purifica, desperta e envia. E aí eu vou falar sobre a brasa que purifica. A brasa, ela veio do altar. E a Bíblia nos diz que altar é lugar de arrependimento, de entrega, de sacrifício, e é onde veio. Porque o avivamento, ele tem que começar, e sempre começa no altar de Deus. E quando ele vem, então, o que ele fala? Aqui no versículo 5, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de impuros lábios. Incrível que quando ele olha o Senhor, ele não fala: ai Senhor, tenho mãos impuras, ai meus pensamentos são impuros. Não, ele fala: sou homem de impuros lábios. Por quê? Aí eu pergunto: qual o problema? Porque o problema de Isaías era exatamente a boca. Por isso que o serafim tocou nela. Aí eu pergunto: por que problema era esse? Qual o problema de Isaías com esse lábios impuro? Porque ele habitava, e esses lábios faziam parte de uma geração corrompida. Israel, nesse momento em que Isaías fala, era um povo que estava espiritualmente completamente corrompido. Israel murmurava contra Deus, Israel proferia palavras mentirosas, distorciam a verdade, e além de murmurar, eles ainda falavam idolatria. Então era um povo que estava realmente completamente, era uma geração que estava completamente corrompida. Mesmo que Isaías fosse um profeta, ele sabia que ele fazia parte
de uma geração cuja linguagem espiritual estava completamente corrompida. Segundo, os lábios revela o interior. A própria Bíblia diz que a boca revela o coração. Jesus na terra, ele exclamou em Mateus 12:34, a boca fala o que o coração está cheio. Então Isaías sabia que o problema dele não era só na boca e que ele precisava de uma purificação no seu interior. E também porque o problema dele, a boca, porque Deus ia usar o que de Isaías? A boca de Isaías. Ele seria o maior profeta da Bíblia. E hoje a gente sabe que o maior profeta da Bíblia é Isaías. E Deus ia usar a boca dele para quê? Anunciar juízo, declarar salvação e profetizar a vinda de Jesus. Como é que Deus podia usar uma boca impura? Então, aqui a gente aprende que primeiro Deus purifica para depois Deus usar. E é exatamente assim que Deus age hoje também. Ele toca na gente exatamente onde nós precisamos ser transformados. As brasas do altar ainda estão vivas, ainda estão queimando. E olha no fim disso tudo o que o versículo 7 nos fala, a parte B só dele. Depois que ele foi tocado, purificado, o serafim declara uma coisa incrível, fala para ele assim: a tua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi purificado. Então a gente vê que a brasa do altar, ela purifica, mas eu falei também que ela desperta. Após purificar Isaías foi despertado. Primeiro ele falava, ai de mim, e depois ele começa a ouvir a voz de Deus. No versículo 8, diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a gente tem que perceber que tem uma palavrinha, depois disso. Depois de quê? Depois que ele foi purificado. Então Isaías precisou ser purificado para depois disso ele ouvir a voz de Deus. Então Deus só falou com ele depois que o purificou. E eu falo que Deus sempre vai te chamar após a purificação. O mover de Deus acontece nessa ordem. Primeiro Deus toca e purifica, depois Deus te desperta e depois Deus envia. Muitas pessoas querem o propósito sem o altar, querem o chamado sem purificação. Isso não existe. Então vamos aprender o mover de Deus na nossa vida. Ele nos toca, nos purifica, nos desperta e depois Ele nos envia. Porque quando o fogo de Deus nos toca, vai tocar uma pessoa, acontece o quê? Ela acorda espiritualmente, ela volta a ter paixão por Deus, ela volta a orar fervorosamente, ela volta a buscar a presença de Deus. Então, a gente tem que entender que nós estamos pedindo um avivamento a cada um de nós. Mas o avivamento não acontece no oba-oba, na gritaria, não. Avivamento acontece com a presença de Deus, o fogo de Deus dentro do coração de cada um de nós. É assim que Deus vai te avivar, quando o seu coração estiver pegando fogo pela presença de Deus. E eu sei que nessa manhã a gente não fez esse congresso à toa, eu também não vim aqui à toa. Eu sei que tem muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, desanimadas, mas eu quero te dizer que eu sinto que o sopro de Deus, o fogo de Deus está soprando sobre a sua vida, que é por isso que Deus nos trouxe aqui. E a brasa que envia, depois que Deus purifica, depois que Deus desperta, Deus envia, como eu falei. Continuando o mesmo versículo 8, Deus pergunta para Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías aí não espera o convite de Deus, é você, Isaías, você vem? Não. E imediatamente ele responde, eis-me aqui, usa-me a mim, ou seja, envia-me a mim. Isso não é incrível? Porque a mesma boca que diz, ai, Senhor,
Senhor, estou perdido. É a mesma boca que fala, eis-me aqui, usa-me a mim. Você vê como a transformação é incrível quando Deus nos transforma? Quando Deus toca, né, uma pessoa, ela não consegue mais viver para si mesma, apenas para mim mesma. Ela perde o egoísmo, porque ela começa a ter uma missão. Há uma missão na sua vida e um chamado. Ela começa a ter uma missão na família, uma missão na igreja, uma missão na cidade, uma missão em toda a sua geração. Então, nós temos uma missão a cumprir sobre a terra. Deus não te toca aleatoriamente, não. Ele toca com um propósito. E eu sei que Deus está levantando pessoas aqui hoje, purificadas, despertadas, para Ele enviar. Pessoas que vão fazer o quê? Vão curar feridas, vão restaurar famílias, vão levantar outras pessoas, porque carregam a presença de Deus. E a gente vê que pessoas marcadas pelo altar. Há uma grande diferença entre frequentar igrejas, pessoas que frequentam igrejas, e pessoas marcadas pelo altar. Pessoas marcadas pelo altar carregam fogo nos olhos, carregam sensibilidade espiritual, sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, carregam autoridade espiritual, pessoas cheias de Deus, elas têm autoridade. Já viu essas pessoas que elas oram, tudo acontece? Ora a pessoa é curada, ora a pessoa é liberta, ora a pessoa começa a sentir paz. Pessoas tocadas e marcadas pelo altar de Deus, elas são diferenciadas. E quando elas entram num ambiente, eu falei isso na pregação anterior das mulheres, a atmosfera muda, a fé volta, a alegria também enche aquele lugar, a fé cresce. Por quê? Porque são pessoas com brasas do altar, que carregam brasas do altar. E agora eu vou falar para mulheres, eu vou dar 4 exemplos de mulheres, tá? Que carregam brasas do altar. Carregaram. Ana carregava fogo de oração. Débora carregava fogo de autoridade. Esther carregava fogo de, mesmo sendo rainha, mas ela carregava fogo de coragem, que ela teve que ter muita coragem. E Maria Madalena, ela carregava fogo de gratidão, um coração grato ao Senhor. Nunca vi a coisa mais linda, a história de Maria Madalena, né? Uma prostituta que depois começou a seguir o Senhor, se derramava aos pés dele, a coisa mais linda. E Deus, então, está levantando mulheres hoje aqui, que não carregam apenas maquiagem, mas carregam fogo do altar de Deus. Agora, vamos imaginar uma cena. Eu sempre gosto de imaginar uma cena quando eu leio a palavra. Isaías, ele não foi tocado com água, ele não foi tocado com azeite, com óleo, não. Ele foi tocado com o quê? Com brasas. E a brasa queima, a brasa arde, é quente, mas a brasa purifica e transforma. Por isso que nós precisamos dessas brasas do altar. Muitas pessoas aqui, talvez, né, tenham algumas pessoas aqui, que carregam palavras negativas, palavras de dores, palavras que proferiram contra si mesma, palavras que te apagaram espiritualmente. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer o seguinte: o Senhor ainda tem brasas no altar. Eita glória, hein? Deus tem brasas no altar. E quando a brasa toca, a culpa sai, a mágoa é removida, a identidade é restaurada, a vergonha também sai, a autoconfiança volta, o propósito nasce e o chamado se levanta. O chamado se levanta, que é o que Deus está te chamando nesta manhã. Deus não está procurando crentes perfeitos. Esquece esse negócio de perfeição, eu sempre falo para as mulheres. Perfeito é só Jesus. Se você é perfeccionista, comece a orar para perder esse problema, que o perfeccionismo é um problema. Deus não está chamando crentes perfeitos. Ele está chamando crentes dispostos
a fazer a obra, a serem brasas no altar. E eu quero chamar aqui agora pessoas que querem essas brasas do altar. Quer dizer assim para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Porque ainda tem brasas queimando no altar. Se você se sente cansada, sobrecarregado, homens, mulheres, e quer ser renovado pelas brasas do altar, eu sempre falo, o altar representa a presença do Senhor no nosso meio. Então, eu quero chamar você que quer renovar com o Senhor, que quer receber brasas do altar, quer sair daqui cheio da presença de Deus. E enquanto você sai, eu vou contar uma história. Eu gosto muito de contar uma história, eu herdei isso do meu pai. Meu pai contava história para os netos, contava para os filhos, papai montava histórias que contava para a gente. Tem uma história de um balão, que os netos morrem de rir e contam, que viajava pela floresta e tal. E eu contava muitas histórias para os meus netos. Eu sei que tanto Bianca quanto o Vitor devem lembrar de algumas. Tinha a história do pinguim, né, Bianca? Então, como eu gosto de contar história, eu vou contar uma história. Mas eu quero que você vá saindo do teu lugar para você receber um pouco mais do Senhor na tua vida. A história é, era uma vez, toda história começa que era uma vez, né? Era uma vez um homem que era muito consagrado ao Senhor, muito cheio da presença de Deus, mas, de repente, esse homem começou a esfriar. Ele foi ficando frio, ele não saiu da igreja, ele continuou frequentando a igreja, ele participava de tudo da igreja, mas no coração dele, ele já não tinha mais a presença de Deus, porque ele estava completamente frio. E esse homem recebeu a visita do pastor dele na casa dele. O pastor chegou, era uma noite muito fria, e ele acendeu uma lareira, cheia de brasas bem vivas, e o fogo era tão forte que tanto iluminava a sala quanto aquecia eles. Aí o pastor olhou para aquela lareira, pegou uma pinça, pegou um dos carvões incandescente e botou de lado. E continuaram conversando. E o que aconteceu com aquele carvão? Ele antes vivo, cheio de brasa, ele começou a ir apagando, até que ele apagou e ficou lá preto, apagado, com um simples carvão. Aí o pastor olhou para aquele carvão, foi lá, pegou a pinça, pegou aquele carvão, voltou com aquele carvão para o fogo. E, de repente, aquele carvão apagado começou de novo a brilhar, começou de novo a voltar o calor e o fogo voltou. E o homem, sem falar nada, começou a chorar. Chorou. Por quê? Porque ele entendeu a mensagem de Deus. Ele entendeu que o carvão no fogo está em brasas, mas quando afasta o carvão, a brasa, ela apaga, vira carvão de novo. Mas quando ela retorna para o fogo, ela volta a queimar de novo. E isso é a realidade de muitas pessoas. Muitos aqui já tiveram em chamas, porque oravam com intensidade, tinham uma paixão imensa por o Senhor, buscavam a presença de Deus, mas muitas lutas, alguns problemas, algumas decepções, essas pessoas foram esfriando, e hoje são apenas cinza. Estão completamente como cinza. Mas a mensagem de Deus hoje é rápida, simples, mas é poderosa. Ainda há brasas no altar. Você não nasceu para ser cinza. Você nasceu para ser brasa. E quando a brasa volta para o altar, o que acontece? O fogo volta, a paixão volta, a fé volta, o chamado volta, porque no altar de Deus ainda há brasas vivas para a sua vida. E eu creio, se você está aqui no altar, é porque você quer as brasas vivas do Senhor. E nós vamos ter, que eu gosto muito de profetizar, né? Fazer atos proféticos nos nossos cultos. Então, nós vamos falar 5 frases, mas após as meninas cantarem, louvarem ao Senhor, nós vamos fazer um ato profético aqui. E você se vê voltando ao altar do Senhor, o fogo voltando ao seu coração, você voltando a ser o que você era, cheia da presença de Deus, cheia de paixão pelo Senhor. Aleluia.
Eu sei quem sou, da onde eu vim, aonde estou, pra onde eu quero ir. Eu sou brasa do altar, fui gerado pra adorar, mas nem sempre é tão fácil cantar. Quando Deus te pede pra entregar aquilo que você orou pra chegar, mas aquele que é brasa no altar aprendeu a confiar que o melhor de Deus virá. Eu vou continuar cantando, meu Pai está me sustentando. Eu sou brasa do altar, eu sou brasa do altar. Eu vou continuar cantando, o fogo ainda está queimando. Eu sou brasa do altar, eu sou brasa do altar, e a chama não se apagará. Mas nem sempre é tão fácil cantar quando Deus te pede pra entregar aquilo que você orou pra chegar. Mas aquele que é brasa no altar aprendeu a confiar que o melhor de Deus virá. Eu vou continuar cantando, meu Pai está me sustentando. Eu sou brasa do altar, eu sou brasa do altar. Eu vou continuar cantando, o fogo ainda está queimando. Eu sou brasa do altar, eu sou brasa do altar, e a chama não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá continuamente e não se apagará, e não se apagará. Eu vou continuar cantando, Pai está me sustentando. Eu sou brasa do altar, você é brasa do altar. Começa a dizer, eu vou continuar. O fogo ainda está queimando. Eu sou brasa do altar, eu sou brasa do altar. Eu vou continuar cantando, o fogo ainda está queimando. Eu sou brasa do altar, eu sou brasa do altar. Eu vou continuar cantando, o fogo ainda está queimando. Eu sou brasa do altar, eu sou brasa do altar, e a chama não se apagará. Aleluia, santo, santo. E a chama não se apagará. Eu vou orar e depois nós vamos falar 5 frases. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, que é o melhor lugar de estarmos no Teu altar. E nós declaramos que somos brasas do altar. O Teu fogo não se apagará na vida de nenhuma das
pessoas que estão aqui neste altar. Deus, nós queremos que Tu nos toca, nós queremos dizer como Isaías, porque Tu espera que nós falemos como Isaías falou a Ti. Eis-me aqui, envia-nos a mim. Ó Deus, por isso, ó Pai, toca cada irmã aqui, que ninguém saia daqui como chegou, saia muito, 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 muito melhor, cheia da Tua presença, porque Deus é o Senhor que faz a obra nos nossos corações, é o Senhor que nos purifica, é o Senhor que nos desperta e é o Senhor que nos envia. Nós falamos apenas ao Senhor, eis-nos aqui. Amém? Nós vamos agora falar as nossas frases aqui. Eu vou falar e você vai repetir tomando posse dela. Eu não sairei daqui como entrei. O fogo de Deus está tocando minha vida. Eu carrego brasas do altar. Minha história está sendo purificada. Meu chamado está sendo despertado. Eu sou um crente marcado pela presença de Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Podem voltar para o lugar, levando brasas do altar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença entre nós. Nós queremos, ó Pai, que Tu nos leve sob a Tua proteção. Sê conosco, Pai, com aqueles que vão no enterro da irmã Maria. Sê conosco à noite, que vai ter a missionária Vanúzia, que é tremenda. A palavra dela é tremenda, ela é muito ungida por Deus, então não perca às 18 horas a pastora Vanúzia. Amém? E eu vou chamar a Neto aqui para dar a bênção apostólica, o pastor. Vem, pastor Neto. Ele falou que a cura de mulher é o que o homem está fazendo. Tem muitos homens que foram presentes à noite também. Deixa eu segurar. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, adorando a Ele pela presença. Ontem foi uma bênção, hoje de manhã também com unção, é brasa do altar sobre as nossas vidas. E hoje à noite continua pegando fogo. Amém? Pai, muito obrigado por esta manhã. Que o Teu poder esteja sobre as nossas vidas. Derrama da Tua graça, da Tua unção, em nome de Jesus. E despedimos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e a direção do Espírito Santo seja conosco e todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.